Aí. Bom dia, oitavo ano. Nós vamos concluir a apostila do volume 2, capítulo 4. E hoje nós vamos falar sobre os esportes clássicos e a sociedade. Lá na vocês, eu fiz os slides e vocês vão seguindo na apostila. Porque tem, atividades que elas estão diferenciadas. Então, vocês na página 15, vocês vão ver o seguinte, tem 3 perguntas aqui para serem respondidas. Se você conhece esse esporte que está sendo apresentado, qual é a relação desse esporte com a história da humanidade e se a esgrima é um esporte acessível a todos. Então, são 3 questões para nós conversarmos, e essas 3 questões, elas vão ser respondidas à medida que a gente for tendo a aula de hoje. Por exemplo, esses esportes, eles são tradicionais, muito tradicionais, porém, eles não atingiram uma grande popularidade em nosso país. Por exemplo, a esgrima ela é uma luta, onde ela tem um instrumento mediador. O tênis também ele é praticado em diversas formas, tem também a sua variação, e o tênis de campo tem a variação para o tênis de mesa. Nós já até vimos que, quando ele não tem as regras oficiais, ele é conhecido também como ping-pong, como a gente joga lá na escola. E nós mesmos fazemos as nossas regras à medida que você vai jogando. Porém, tanto o tênis de campo quanto a esgrima, eles não atenderam, vamos dizer assim, muito bem como esportes praticados para a população do nosso país, bem diferente de outros lugares, né? E a prática da esgrima, ela não tem um registro oficial. Se a gente, dependendo das literaturas que a gente vai pegando, a gente vai vendo que os autores, não vão concordando muito. Vamos ver aqui. Vamos ver que eu vou botar vocês para pesquisar isso daí, tá? A sua prática ela é muito antiga, afinal a humanidade utilizou como meio de sobrevivência, né? A gente falando da esgrima, como? Para caçar, para combater e até mesmo para se defender dos inimigos, né? E na história aí, a esgrima ela era praticada tanto no Egito quanto na Grécia, mas ela era praticada como forma de combate. Na história da evolução da esgrima, ela se confunde com a evolução das armas. Por quê? A fabricação das armas, ela era dominada pela Espanha e, em segundo, pela Itália. Porém, quem começou o esporte mesmo, esgrima, a luta, foram os franceses. Nem um país, nem a Espanha e nem a Itália. Vou botar no. No Brasil, a prática da esgrima, ela vem do período imperial. Por quê? Lá não era utilizado como esporte, né? A esgrima ela era utilizada como meio de formação. Formação como? Formação militar. Ela só vai vir como formação de ginástica em 1906. Aí ela vem como formação de ginástica e cria, assim, a esgrima. E cria, assim, a Federação Internacional de Esgrima.
E a primeira vez que surgiu foi em 1927. No Brasil, ela foi introduzida pela Escola Militar em 1858. As regras, né, para esgrima. Seguindo aí a apostila de vocês, nós estamos na 17. A luta da esgrima, ela passou a ser esportivizada. Por quê? Ela passou, então, a adotar regras, né? Procedimentos que visam organizar, né, os combates para não ter riscos de ferimentos. Para isso, tinham as regras. O uso de materiais próprios, a inclusão dos juízes, a promoção dos pontos, né? Uma luta que não tem contato direto. A esgrima, ela é uma luta, mas ela não tem contato direto. Por exemplo, o judô, ele é uma luta, porém, o karatê também é uma luta, porém, ele vai ter um contato direto com o adversário. A esgrima, ela tem dois tipos de classificação. Na primeira fase, todos, né, eles lutam com todos, até que os atletas conseguem marcar os seus pontos. São 15 pontos. 5 pontos. Conseguindo marcar esses 5 pontos, ele passa, então, para a fase seguinte, que é um intervalo de 3 saltos, e a cada salto é 1 minuto. Ou seja, então, ele passa de uma série classificatória para uma série eliminatória. Aí sim, os pontos vão ser computados de forma eletrônica, porque atualmente na roupa dos esgrimistas tem sensores. E esses sensores, à medida que as armas, né, elas vão encostando no corpo, esses sensores eles vão pontuando. E o objetivo é atingir o tronco do esgrimista, porque assim fica mais fácil para ver a pontuação. Antigamente, não tinha essa questão dos sensores, então era muito mais difícil para os juízes verem as pontuações. Hoje em dia, não. A aquisição do sensor ficou muito mais fácil. Lá na página 18, nós vamos ver que na esgrima existem 3 modalidades, que é o sabre, a espada e o florete. Só que cada uma delas tem isso mesmo, tem uma característica que vai definir, que vai identificar. E cada uma delas também é diferente. Vocês podem observar na apostila, na página 18, que o formato delas, né, dessa arma aí, uma arma branca, ela é bem diferenciada. Por exemplo, o sabre é uma arma que ela é mais leve e ela é mais rápida. Nessa modalidade é permitido ao esgrimista tocar o seu adversário com a ponta ou com a lateral da lâmina, tocar a cabeça, o tronco e os membros superiores. Porém, as mãos não podem ser tocadas. Perde-se os pontos. Na espada, o esgrimista só pode golpear com a ponta da espada. O competidor, ele pode tocar a área do corpo do adversário e os oponentes, eles podem se tocar simultaneamente. Então, na espada, é uma luta que ela é simultânea. E o florete, que foi a primeira arma desenvolvida, o objetivo é fazer o ponto no adversário, tocando apenas o tronco. Por ser uma arma que ela é mais leve, a modalidade ela vai se apresentar com uma técnica completamente mais, ela é tida como uma técnica, uma luta muito mais elegante do que as outras duas lutas. Quanto à vestimenta,
Vocês estão vendo aí, ele é mesmo mais usado. Quanto à vestimenta, vocês estão vendo que a vestimenta ela é branca, tem uma proteção que vai incluir uma máscara, a luva, um protetor, colete protetor aqui, e ele fica com o corpo todo protegido. Ó, a luta ela vai acontecer, mas a proteção ela acontece em todo o corpo. E os sensores eles vão estar aqui assim nos coletes, aonde foi encostando, vai vendo e vai soltando. Porém, como todas as modalidades que nós temos também a adaptação da esgrima. A esgrima em cadeira de roda. Alguém já viu ou já ouviu falar? Tinha esgrima em cadeiras de roda? Alguém já viu ou já ouviu falar? Se nós formos contar nas modalidades esportivas, uma grande maioria de modalidades esportivas, elas também são adaptadas e nós temos atletas que participam das Paralimpíadas, né? As Paralimpíadas, elas acontecem sempre após a Olimpíada. Esse ano, por exemplo, nós teríamos a Olimpíada em Tóquio. Porém, em decorrência da pandemia, né, a Olimpíada ela foi suspensa e ela vai acontecer, está prevista para acontecer em Tóquio também, porém, o próximo ano. Não tem data ainda estimada, data marcada, mas ela vai acontecer. Por isso que as atividades que nós havia planejado com relação a essa parte, toda essa parte de Olimpíada, a gente só vai assim, vai citar, mas a gente não vai estar trabalhando envolvendo. Porém, a gente pode ver que o esporte ele vai agregar a todos, vamos dizer assim, né? Todos podem participar de uma forma ou de outra. E essa forma aí é uma maneira também de uma participação, né? A modalidade ela só pode ser disputada entre pessoas com deficiências locomotoras, ou seja, pessoas que não se locomovem. Na competição, as cadeiras de rodas elas ficam fixas no chão, como vocês podem ver aí na imagem. A cadeira ela é fixa. Se por um acaso acontecer do competidor ele se deslocar ou a cadeira sair do lugar, o que acontece? Para a competição, eles arrumam, fixam a cadeira de novo, para que assim a competição continue. No Brasil, esse esporte ele não tem muita tradição, porém, ele já ganhou, nós já temos uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres de 2012. Então, pelo menos já tem uma participação. Tem muita mesmo. A Júlia está falando que na esgrima mesmo tem muita participação. Tem mesmo. Eles podem usar os 3 tipos de arma, o florete, a espada e o sabre. Cada prova vai ter uma proteção específica e as roupas que eles usam também, né, têm os sensores para a contagem dos pontos. As competições elas podem ser realizadas de forma individual ou também podem ser realizadas por equipe. Inclusive, eu tinha pedido para vocês darem uma olhada em competições, em atletas que participam de esgrima, né? Eu ia falar no final, já que o Júlio já tocou no assunto, que tem muito atleta aí que participa da esgrima.
Alguém, além da Júlia, alguém conseguiu ver? Aí ela está falando que a melhor colocação do Brasil, deixa eu voltar aqui, foi o 6º lugar feminino e o 8º masculino. Uma colocação assim boa para um esporte que a gente não tem tanto conhecimento. E será por quê? Vocês saberiam dizer o porquê que esse esporte ele não tem assim tanta popularidade aqui no Brasil, o esporte da esgrima? Alguém sabe me dizer aí no chat? Por que será? Qual a opinião de vocês? Vocês saberiam dizer? Eu posso dizer, Não, é para escrever, Matheus. mas é melhor dito, mais rápido, mais tranquilo. Não, Matheus, pode falar. Pode escrever aí. Então, vamos lá. Um dos motivos do Brasil não ter, assim, tanta, como eu posso dizer, não ser popular na questão da prática da esgrima é a questão de não ter, vamos dizer assim, qualificação, ou melhor, o Brasil não tem esse costume contra outros países têm. A Alemanha, França, a Inglaterra. O Brasil não teve tanto costume. E ainda mais, nem tantas escolas de esgrima foram fundadas no Brasil. Inclusive, Aham. não trouxeram, os europeus não trouxeram para o Brasil a esgrima de imediato. Não, apenas usaram base, não colocaram nenhum tipo de porte militar ou qualquer tipo de escola militar aqui no Brasil. Foi apenas, vamos dizer assim, uma sorte de principiante. O Brasil tem uma esgrima Então tão tá, competente em Matheus. relação aos outros Então, países. pois é, deixa eu completar então. Essa questão da popularidade na esgrima no Brasil está relacionado ao material de alto custo, né? É um esporte que a gente vai falar que ele é elitizado. Por quê? O material, ele é de alto custo, é um material caro. Por isso que a gente, né, não pratica, não tem essa prática. Porém, se nós formos em alguns estados, alguns clubes, tem sim essa prática, tá bom? Essa prática, ela acontece sim. Seguindo a apostila, nós vamos para a página 20. E na página 20, nós vamos falar sobre o tênis de campo. Como eu falei no início, nós temos mais contato com o tênis de, nem é tênis de mesa, né? É o ping-pong, é onde nós construímos as nossas regras à medida que nós vamos jogando. E o tênis de campo, durante o século V, os primeiros praticantes encontravam-se também no Egito e em alguns países da Europa. No século XII, o esporte ele ficou mais parecido com o jogado atualmente, apesar de não utilizar raquete, porém eles utilizavam as palmas das mãos, né? A palma das mãos que cumpriam o papel das raquetes. As pessoas que jogavam, seus adeptos, eles utilizavam apenas uma bola e as mãos. E esse jogo ele era conhecido como o jogo da palma. As disputas eram realizadas em ambientes fechados e na França. Só que com o passar do tempo, eles foram gostando. E esse jogo ele consistia em arremessar a bola na parede e depois pegar a bola de novo. Aí eles levaram para um ambiente fechado. A nobreza, então, passou a gostar deste tipo de esporte, que era um esporte, vamos dizer assim, diferente. Construíram, então, quadras que poderiam ser abertas e fechadas na França e na Inglaterra, aonde eles começaram a jogar. Aí eu pesquisei aqui e trouxe para vocês a imagem de como era jogado o tênis de campo no início dele. Olha só,
Isso era a nobreza, né, jogando aí o tênis de campo. Era no lugar fechado, aqui dá para ver, ó, que era um lugar fechado, eles jogavam, já tinham, aqui eles já não jogavam mais com as mãos, eles utilizavam um tipo de raquete, que obviamente não é do jeito que a gente vê hoje, né? Aqui era um lugar que era aberto, mas aí eles já fizeram uma adaptação aqui no teto com uma rede. A raquete, aqui a gente vê que as raquetes elas são diferentes, essa aqui é meia retangular e essa daqui é mais um pouquinho parecida com as raquetes de hoje. E as bolinhas, mesmo pesquisando, tem vários tipos de literaturas que vêm falando que eram aí as bolinhas. Bom? Então, essa era a forma de jogar o tênis na forma primitiva, vamos dizer, da sua origem, lá na Inglaterra e na França. Hoje em dia, o tênis de campo, ele é praticado na quadra que pode ser de terra batida, piso sintético ou grama. Ela é dividida por uma rede e, além da opção dos ambientes, eles podem ser abertos ou cobertos, né? Geralmente, eles são praticados em lugares abertos, né? A quadra, ela vai seguir um padrão, a raquete também, ela vai seguir o padrão, a bolinha, ela pode ser de cores branca ou amarela, e durante um game, somente um dos jogadores do time pode sacar, havendo a alternância dos sacadores, né? E o saque, ele é sempre realizado na diagonal. A pontuação. O jogo ele pode ser dividido no melhor de 3 sets. E para vencer o set, é necessário ganhar um game. O tênis de campo, ele ficou por muito tempo sem ser jogado. Então, ele passou assim 15 edições das Olimpíadas sem ser praticado. Ele ficou de 1896, depois ele voltou em 1988. Né? Porque nos esportes olímpicos acontecem assim. Alguns esportes participam, alguns esportes entram nas Olimpíadas, esportes novos, esportes que já acontecem, nós já até vimos isso já. E outros esportes saem para dar lugares a esportes novos. E o tênis de campo foi um desses esportes que ele ficou fora durante assim 15 anos, 15 participações de Olimpíadas, e depois ele retornou e atualmente ele está fazendo parte. No Brasil, a modalidade ela veio para cá no século XIX, através dos imigrantes ingleses e franceses. Existem competições simples que podem acontecer com um jogador ou com duplas, e ainda competições que são mistas, né? Onde tem um homem e uma mulher participando. Os campeonatos, os primeiros, aconteceram na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. E entre a esgrima e o tênis, que são esportes considerados assim, clássicos e antigos, no nosso país, se a gente for olhar, tem mais participantes, praticantes do tênis, né,
do que da parte da esgrima. Assim como a esgrima, o tênis também participa da Paralimpíada. Também é uma modalidade que ela é adaptada. E essa adaptação, ela acontece tanto masculino quanto feminino. A origem do tênis de cadeira de rodas, ela é norte-americana, foi no ano de 1976, então assim, é um esporte novo, vamos dizer assim. Porém, foi só em 1980 que aconteceu o primeiro campeonato mundial de tênis de cadeiras de rodas. Nos Jogos de Barcelona, em 1992, a disputa foi oficializada e, então, ganhando medalhas. Então, ela só passou a fazer parte da Olimpíada, né, da Paralimpíada, em 1992. E no Brasil, nós temos um atleta. O que aconteceu no Brasil? O primeiro atleta a ter contato com tênis de mesa, um tênis de campo, o nome dele é José Carlos Moraes. Ele conheceu o tênis de campo em 1985. Ele estava na Inglaterra, participando dos Jogos, porque ele fazia parte da seleção brasileira de basquete de cadeira de rodas. Ele, então, nessa época, conheceu o tênis de cadeira de rodas e conheceu, gostou, porém continuou praticando basquete. 11 anos depois, ele foi participar de uma Paralimpíada, porém representando então a modalidade tênis de cadeira de rodas, e se tornou então o primeiro brasileiro a receber uma medalha nessa modalidade. Então, quer dizer, ele já era um atleta do basquete de cadeira de rodas e jogou, fez sua carreira no basquete e depois passou, então, a praticar o tênis de campo. Para competir como tênis de campo na cadeira de rodas, o atleta ele precisa também ser diagnosticado com deficiência locomotora. É a mesma coisa da esgrima. Então, são duas modalidades, dois esportes que não tem muita popularidade, vamos dizer assim, mas que tem, né, participação na Paralimpíada. Aqui, estão perguntando aqui se tem algum esporte que não tem na Paralimpíada. Por exemplo, ginástica rítmica, não tem. Ginástica artística, também não tem. Porém, tem vários esportes, a gente volta também, Júlia, falando, não. Porém, tem vários esportes que têm participação. E nós temos vários atletas que são brasileiros que também participam, mas que muitas vezes a gente nem conhece. Porque tem esportes que nem se a gente fizer adaptação, tem como o atleta participar. Agora, tem esportes que você fazendo as regras, adaptando as regras, dá para o atleta participar, né? Ele vai participar com as regras, obviamente, adaptadas. Por isso que é adaptado. A gente vai adaptando de acordo, né, com a necessidade do atleta. E outra coisa, o esporte, para ele pertencer, especialmente uma confederação, algo assim, eles vão vendo se é viável manter aquele esporte.
praticar aquele esporte. Vocês pegando aí a página 22 da apostila de vocês, vem falando que o tênis, ele é um esporte de rede, ele não é um esporte de invasão, porém ele trabalha muito bem a tática, porque ele tem que ser trabalhado, essa parte tática, a observação do adversário, porque é um esporte que requer uma agilidade, uma habilidade dos seus jogadores, né? Ao receber, tocar e enviar, vamos dizer assim, golpear a bolinha no seu retorno. E na parte das conexões, vocês vão destacar aí, se vocês não destacaram, que a esgrima e o tênis são considerados um esporte clássico, pois eles são praticados há muito tempo e a sua tradição elas vem passando de geração em geração. Os dois esportes têm uma origem considerada nobre, como nós já falamos, porque no início ele era praticado por cavaleiros, reis e membros da elite europeia. Por isso que ele é considerado esporte nobre, né? As mudanças que ocorreram na sociedade nos dois esportes não atingiram a popularidade aqui no Brasil. Por exemplo, para nós, eles não têm a mesma popularidade que o futebol e o voleibol, por exemplo. No caso da esgrima, vai faltar espaços para o treinamento e, como eu havia dito anteriormente, o custo dos equipamentos também é um fator determinante para a prática desse esporte. O tênis, com Gustavo Kuerten, ele até que teve uma época que ficou em alta, no auge, né? Teve uma ascensão na década de 1990 e início do ano 2000. Porém, essa popularidade do tênis, ele meio que não chegou. E uma das causas que são abordadas, né, uma causa assim, que é bem abordada, que é bem falada, é com relação à transmissão nas redes de TV aberta. A gente não, em rede de TV aberta, a gente não vê partidas de tênis, só em canal fechado. Por quê? É uma partida demorada, ela tem hora para iniciar, mas não tem hora para terminar. E a gente sabe que em TV aberta, os programas eles têm necessidade dos horários, devido à questão dos patrocinadores e propagandas. Diferente do que fizeram com o voleibol, porque o voleibol ele conseguiu, vamos dizer assim, ser popular devido à transmissão da TV aberta, porque houve uma adaptação, uma modificação nas regras para que os jogos pudessem ser transmitidos. Então, o que aconteceu? Eles adaptaram as regras, porque o voleibol jogado há tempos atrás, ele também era assim. Ele tinha hora para começar, porém, devido ao sistema de pontos, ele não tinha um horário certo para terminar. Então, esse é considerado assim um dos fatores que, especialmente o tênis, ele não conseguiu se popularizar no Brasil. Para a tarefa para a segunda aula, nós estamos na primeira aula da semana. Para a segunda aula da semana, então eu vou falar e se alguém não entender, coloca no chat aí. Vocês vão pesquisar, eu não vou dar o link, porque das vezes passadas que eu dei o link, a sugestão de link, alguns alunos falavam que não conseguiam, não fizeram porque não conseguiam ver o link. Então, vocês vão pesquisar aí, o tênis de campo, né? E a esgrima, assim como
o de Paralimpíadas também, tênis de campo e a esgrima. E vocês vão assistir só um pouquinho do jogo, de um e de outro. E vocês vão fazer um comentário. Eu vou botar no positivo on também, Júlia. Pode deixar. Mas eu já estou falando logo. Porque aí eu vou mandar no positivo on também. Então, vocês vão pesquisar o tênis de campo adaptado de Paralimpíadas e também vocês vão pesquisar a esgrima, a normal e da Paralimpíadas. Vão assistir um pouquinho do jogo e vão fazer um comentário sobre os dois jogos. O que vocês veem de diferente, quais são as adaptações das regras que vocês veem, se é viável essa participação, se tem algum atleta, por exemplo, do tênis de campo, eu já falei um, se tem algum atleta brasileiro, tá bom? Página 23, para a gente corrigir. Eu estou marcando o tempo. Página 23. Página 23 aí. Na página 23, você vai destacar aí que a esgrima é uma prática cuja origem está ligada ao desenvolvimento da guerra. Bom? A número 2 são as 3 modalidades de esgrima, a básica, que é o florete, a espada, e agora já vai dar o tempo. O florete, a espada e o sabre. A 3 é a sua opinião. A 4 são as formas utilizadas. E a 6 é como funciona a pontuação. Isso daí, as respostas estão todas agora na apostila. A Raquel está perguntando se é para escrever a pesquisa no caderno. É sim, porque na próxima live eu vou perguntar. Só que aí eu vou perguntar assim, fulano, como que você fez a pesquisa? Tá bom? Faz no caderno. Quem não tem um caderno, faz numa folha separada, para entregar. E a gente conversa, então, sobre o que vocês viram na próxima quarta. Eu vou mandar no positivo on também, tá? Igual eu fiz com o sexto ano. Pessoal, bom dia para vocês. Beijos. Se cuidem. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos.